Olá, alunos da EAD da Unicesumar, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Teorias da Administração. É um prazer muito grande para mim fazer parte da sua formação profissional e também da sua formação profissional. Eu sei que você está percebendo algo diferente na aula de hoje, né? Eu estou na minha casa, isso mesmo, né? No meu cantinho onde eu produzo diversos materiais, onde eu paro para estudar, para realizar as minhas atividades profissionais também. Mas por que isto está ocorrendo, né? Hoje a Unicesumar resolveu, né, paralisar todas as suas atividades no campus para evitar aglomerações ali de pessoas em razão do coronavírus que está se alastrando Brasil afora. Então, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo em relação ao andamento da disciplina e também do calendário acadêmico do ano de 2020, eu estou produzindo esta aula diretamente da minha casa de forma que eu esteja improvisando nos recursos. Então, naturalmente, essa aula não vai ter a mesma qualidade do que se eu estivesse, por exemplo, transmitindo diretamente dos estúdios da EAD da Unicesumar, porque aqui nós estamos improvisando com um celular, um notebook, uma cadeira, então nós não temos o mesmo acesso à tecnologia disponível nos estúdios da EAD da Unicesumar, mas tudo isso vai ser feito aqui com muito profissionalismo e de coração. Então, espero que seja um momento muito proveitoso. Em um segundo momento, este sim será um momento ao vivo. Eu irei fazer uma live às 19 horas e 55 minutos, horário de Brasília, ao vivo, para que vocês possam tirar as dúvidas em relação a esta aula que está sendo gravada para vocês. Então, aproveita então que não vai ter o chat na aula de hoje e vai anotando ali as dúvidas que surgiram ou vão surgir ao longo da nossa primeira aula ao vivo. Se você quiser ter acesso aos slides da aula de hoje, que legal, ó, acessa lá o material da disciplina e faz o download, daí você acompanha assim como eu tenho aqui nas minhas mãos um celular de apoio para que eu possa ir acompanhando, né, o desenrolar da aula de hoje, no qual nós iremos trabalhar basicamente a unidade 1 do nosso livro didático. Então, inclusive lá no nosso slide tem toda uma programação, né, acerca dos conteúdos que serão trabalhados ali ao longo das nossas 4 aulas ao vivo. É importante você saber, porque as aulas ao vivo elas trazem uma conotação muito mais prática de mercado do que as aulas conceituais que estão disponíveis para vocês. Então, antes de assistir às aulas ao vivo, assista às aulas conceituais para que você possa observar a aula ao vivo com mais profundidade, certo? Professor, por que eu devo estudar administração? Bom, a administração, basicamente, ela está em tudo, está no nosso cotidiano. Você, enquanto indivíduo, você precisa gerenciar a sua casa, os seus recursos, qualquer tipo de organização que envolva ali um conjunto de pessoas, nada mais, nada menos do que a administração que está sendo executada para gerenciar os recursos de tal forma que seja possível alcançar o objetivo proposto ou propósito daquela organização. Então, basicamente, as pessoas que trabalham com gestão, administração, elas vão encontrar formas eficientes de prestar o melhor serviço possível ou oferecer um produto que seja de qualidade. Por exemplo, quando uma empresa começa com um produto que atrai a atenção das pessoas, é natural que essa empresa tenha uma popularidade maior. E essa popularidade vai atrair a atenção de mais pessoas para comprar os seus produtos ou adquirir os seus serviços. E para ampliar esse portfólio de produtos, ela precisa implementar práticas de gestão para que ela consiga atender ao melhor nível possível em termos de perfeição as necessidades dos consumidores, muitas vezes realizar os seus sonhos, atender às suas necessidades, enfim, fazer com que esse ambiente organizacional possa suprir a necessidade do seu público-alvo. Então, independentemente de qual segmento ou área de atuação do profissional,
é importante que ele estude a administração. Ah, mas professor, por que isso? No Brasil, cerca de 56% das empresas que iniciam as atividades hoje no país não sobrevivem ao 5º ano de vida. Olha que dado alarmante, né? Olha que índice de mortalidade altamente elevado. E olha, veja bem, 29% das empresas ainda também não sobrevivem ao 1º ano de vida. Isso não se dá por falta ali de boas oportunidades. Normalmente o brasileiro ele é um sujeito que consegue enxergar oportunidades, mas o seu anseio de fazer as coisas depressa, sem planejamento, acaba levando muitas vezes esse sujeito, esse empreendedor, do sonho daquele empreendimento à desilusão. Porque ele não tinha uma série de competências, habilidades e atitudes necessárias para estar à frente de uma organização e tomar as decisões que são decisões pautadas em conceitos importantes para que a empresa possa trabalhar de forma eficiente, para que ela possa crescer de forma sustentável. Então, gerenciar é o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar uma organização, mas não é seguindo a intuição. Por trás de toda a prática que envolve o controle de uma organização, existe uma teoria predizendo o que deve ser feito para que aquela organização possa produzir aquele produto com qualidade, aquele produto que você consome ou que você tem acesso a um nível de serviço perfeito. Nós, enquanto consumidores, estamos cada vez mais exigentes e as empresas precisam se preparar para essa demanda, né? Então, como que elas se preparam? Utilizando as boas práticas administrativas e gerenciais que vocês terão contato ao longo da disciplina ou ao longo das nossas 4 aulas ao vivo, certo? Antes de começarmos a falar aqui do conteúdo, é importante que você entenda o porquê que você tem que estudar administração. Você enquanto indivíduo, você enquanto profissional ou até enquanto uma pessoa, né? Você vai desenvolver com essa disciplina uma série de competências que vai possibilitar você analisar o ambiente no qual as empresas estão inseridas, né? O que gera oportunidade, o que gera ameaça, como que se deve realizar um planejamento, como que se deve fazer um planejamento acerca do fluxo de trabalho, né? Qual que é a teoria mais indicada para aplicar no ambiente de trabalho que você está desempenhando ali as suas atividades profissionais. Então, essa disciplina vai possibilitar que você tenha um olhar diferente sobre as organizações, certo? Então, veja bem, tá? Então, aproveite esse momento, né? E vamos potencializar o conhecimento. Pois bem, os professores mediadores, eles ao longo da semana, eles encaminharam um link do Padlet, né? Com um desafio antes da aula ao vivo. Vocês deveriam preencher ali o porquê estudar administração. E aqui no meu computador eu tenho aqui muitas participações, ó, não vai dar pra gente focar muito aqui como se a gente estivesse nos estúdios, mas muitos alunos participaram falando da administração, né? Por exemplo, sabemos que para a empresa alcançar bons resultados é importante ter uma excelente administração. Sabemos aqui que hoje o grande diferencial dos profissionais, independente de ser colaborador ou não, é ter um conhecimento multidisciplinar. Torna-se relevante afirmar que a contabilidade é o braço direito da administração. Exatamente, elas se complementam. Para ser um bom profissional na área de contabilidade é importante saber estudar. Não é só necessário para desenvolver funções na área contábil, mas também tudo que nós fazemos no dia a dia, isso mesmo. E também para que tudo que fazemos é necessário uma administração que envolve planejamento até o retorno daquilo que nós almejamos. Então, veja bem, nós temos aqui uma série de participações de vocês alunos que traz justamente esses conceitos da administração, né? Tem aquele mito, né? Olha, contador, ele não precisa ser um gestor. Como assim? Se um contador, ele precisa organizar um fluxo de trabalho dentro de um escritório de contabilidade, se ele precisa fazer uma perícia contábil, ele precisa estabelecer um objetivo.
Ele precisa encontrar a melhor maneira de desempenhar as atividades. Ele precisa ter uma série de competências. Ele também precisa ser naturalmente, a figura do líder, né? Que acaba engajando outras pessoas para que essas pessoas venham desempenhar as suas funções com perseverança, com profissionalismo, com engajamento, de forma multidisciplinar. Então, inclusive o conceito trazido pela aluna no nosso mural do Padlet, né, traz bem essa complementariedade. Antigamente se tinha noção que o contador era aquela figura que ficava somente executando as tarefas dentro de um escritório de contabilidade, dando entrada, realizando os balanços. Hoje esse profissional ele tem uma característica muito mais gerencial, ou seja, ele ajuda no processo de interpretação das informações contábeis para que essas informações possam possibilitar uma vantagem competitiva. E a partir desses dados levantados se possam tomar decisões sobre investimentos, alocação de recursos, o que a empresa precisa fazer para otimizar a sua estrutura, certo? E quando a gente fala em uma organização, a gente precisa entender que uma organização ela pode trabalhar com pelo menos algumas áreas funcionais, né? Algumas áreas departamentais, tais como vocês conhecem nas organizações aí nos dias de hoje. Por exemplo, dentro de uma organização nós precisamos ter uma área financeira, né? O que é a área financeira? A área financeira é quem vai controlar todos os recursos, tanto de entrada, né, o que a empresa recebe em razão do produto ou serviço que ela está vendendo, quanto os pagamentos de fornecedores, colaboradores, parceiros, compra de equipamentos. Então vai ter uma área dentro da empresa que é responsável por fazer o planejamento das finanças. Porque senão vai entrando dinheiro na empresa, você vai gastando à torta e à direita sem nenhum planejamento. Isso vai comprometer, obviamente, a rentabilidade da empresa. Então, existe lá uma área financeira que tem os seus objetivos, né? Os objetivos que envolvem o crescimento da organização e garantir o seu pleno funcionamento. Às vezes, dentro da empresa, nós temos também uma área que cuida dos materiais, né? A administração de materiais, logística, estoque, que envolve mais a área produtiva, né? Dependendo do tipo de organização no qual você faz parte. E para isso você precisa entender como que é o processo produtivo, qual é a necessidade de matéria-prima, quais são os recursos que estão diretamente envolvidos para que aquela empresa possa de fato funcionar. Por exemplo, quando você olha um escritório de contabilidade, né, qual que é a estrutura física ali dos ativos que são necessários. Bom, você tem ali aquela divisão, né, que é a planta baixa, cheia de computadores, laptops, tem ali as mesas, as cadeiras, né, alocadas. Então, toda aquela estrutura, ela precisa ser planejada para que você possa desempenhar ali a função de uma forma que seja otimizada, né? Não é de qualquer maneira. Quando você é contratado por um escritório de contabilidade, você chega, por exemplo, e executa as atividades da forma com que você quer? Não, já existe uma forma pré-determinada e um fluxo de trabalho já planejado. Então você vai ter que entrar ali num fluxo de atividades que são executadas para que aquele escritório consiga cumprir com o seu papel enquanto organização. Você também tem a tecnologia da informação. Hoje as empresas estão ligadas umas às outras através dos sistemas, muitas vezes chamados de ERP, que acaba interligando e facilitando a comunicação, por exemplo, da área de marketing com o financeiro, da área contábil com a produção, ou seja, as diversas áreas funcionais de uma organização, elas precisam se comunicar. Por exemplo, quando o departamento de vendas efetiva uma transação econômica, um processo de vendas, né, o departamento financeiro precisa fazer a emissão da nota fiscal e a contabilidade os registros que lhe cabem. Então, essas informações são recebidas e compartilhadas em tempo real. Então, é uma das áreas da empresa. E você também tem a área de recursos humanos, né? Então, para trabalhar em uma empresa, você precisa entender qual é a necessidade da empresa em termos
termos humanos. Por mais que nós tenhamos ali tecnologia de ponta, né, que hoje facilitem muito as atividades dentro de uma empresa, ainda assim uma organização ela é feita de pessoas. Então, em razão disso, você precisa entender qual é a necessidade da sua empresa em termos de recursos humanos para que você possa fazer um planejamento acerca do recrutamento, da seleção, análise de cargos, da remuneração, capacitação, treinamento, desenvolvimento. Afinal, uma empresa, um empreendimento, uma organização, ela depende diretamente das pessoas. Se não houver pessoas capacitadas, essa empresa terá dificuldade. Então você precisa entender para cada função que é existente ali dentro da empresa, qual que é o perfil do funcionário, do colaborador, para que ele se encaixe nas funções que deverão ser executadas, né? Então a pessoa que vai trabalhar no financeiro, ela precisa ter conhecimento nessa área, ela precisa ter habilidades conceituais, técnicas, humanas, ela precisa ter experiência, expertise, uma formação na área. Então não é qualquer pessoa, você vai analisar o perfil da pessoa de acordo com o perfil da vaga para que você tenha um casamento perfeito, né? Um casamento que facilite ali a produtividade daquele colaborador ou daquela pessoa. Então existe todo um processo que envolve o recrutamento, seleção, para que haja a alocação das pessoas que vão trabalhar ali dentro das organizações. Certo? Então vai anotando. Se você está com alguma dúvida em relação aqui aos pontos levantados na aula de hoje, já vai fazendo aí as suas anotações no seu caderno para que na nossa live você possa participar aí perguntando aí e a gente possa de fato solucionar a sua dúvida, tá? Hoje nós não temos a participação dos professores mediadores, né? Porque eu estou na minha casa, mas em um segundo momento nós teremos. Então vamos lá. Toda organização ela parte de um pressuposto, né? De um propósito, o que nós chamamos de um objetivo. O que são esses propósitos? Pois bem, né? Qual que é o propósito, por exemplo, do McDonald's, né? É produzir lanches rápidos, né? Fast food, né? Ela vende o valor agregado, que é o ato de produzir lanches de forma rápida. Você pensa em um escritório de contabilidade, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, né? Olha, é fazer os registros, fazer análise, né? Levantamento de informações, tomada de decisão, entre outros. Então, independentemente do segmento, toda empresa parte de um propósito. O que é o propósito? É a razão ou o motivo pelo qual essa organização ela existe, ela tem um propósito de vida. A Unicesumar tem o propósito de promover educação de qualidade nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então, isso é um objetivo. E para que você possa cumprir com este objetivo ou alcançar esse propósito, você precisa trabalhar então com os recursos. Recursos são as pessoas, são as informações, conhecimento, tempo, dinheiro, instalações, né? Então você tem ali todos os recursos que são importantes para que você consiga fazer com que esta empresa alcance o seu propósito ou alcance o seu objetivo. E também você precisa ter as decisões. Como que você vai gerenciar esses recursos, né? Como que você vai organizar esses recursos? Como que eles devem ser desempenhados? Então, tudo isso precisa ser planejado e o gestor, a figura do administrador, é aquela pessoa que vai realizar esse tipo de análise para tomar, então, uma decisão que seja cabível ali, considerando o que deve ser feito no ambiente das organizações, certo? Uma empresa, um empreendimento, né, na verdade, ele também não está sozinho no ambiente. Ele sofre influências de uma série de aspectos, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, gerando muitas vezes oportunidades, outras vezes gerando ameaças, né? Então, o que é esse ambiente? Então, num primeiro momento, nós temos um macroambiente, que é o ambiente externo
à organização, que acaba influenciando diretamente as suas atividades. E a empresa, ela precisa ter essa sensibilidade de que ela não está sozinha nesse ambiente, ela sofre influências e ela precisa se preparar para lidar com esse tipo de situação, criando então um plano de ação, um plano de execução e um plano de avaliação. Então nós temos, por exemplo, o ambiente tecnológico, né? O ambiente tecnológico é um ambiente que a empresa não tem controle, mas que ela depende diretamente para o seu funcionamento, né? Então, acaba influenciando diretamente os aspectos da organização. Nós temos o ambiente econômico, por exemplo. Se a economia vai bem, é natural que as pessoas se sintam muito mais confortáveis em gastar mais dinheiro, né? Fazer mais investimentos, contratar mais pessoas. É um pensamento muito mais positivo. Mas se a economia não vai bem, há um momento ali em que as pessoas acabam se retraindo, né? Então, você precisa, enquanto gestor, fazer esse tipo de análise do ambiente para que você consiga, de fato, tomar as decisões que são importantes ali para o dia a dia da organização, né? Por exemplo, recentemente nós tínhamos aquela briga, né, entre o Trump, né, e o primeiro-ministro chinês, né? Então, esse tipo de briga, né, influencia diretamente a economia do mundo inteiro, né? Países que têm uma relação muito mais próxima com a China, países que têm uma relação muito mais próxima com os Estados Unidos, né? Então as empresas precisam estar atentas, porque isto acaba gerando oportunidades, outras vezes gerando ameaças, e você precisa ter um planejamento. Planejamento nada mais é do que deve ser feito para poder lidar com aquela situação. Você também tem um ambiente político e legal, né? As empresas, elas precisam se adaptar às regulamentações. Hoje nós temos uma série de leis municipais, estaduais e leis aí que são federais, né? Que alcançam todo o território nacional. Então, você, enquanto gestor, tem que se adaptar a cada uma dessa realidade. E mais importante, né? Se a sua empresa, por exemplo, também atua no mercado internacional, você precisa entender como que funciona a lei naquele país para que você possa exportar o seu produto sem infringir em alguma lei específica ali que trata de alguma regulamentação. São fatores que influenciam as organizações, elas não têm controle, mas elas precisam ter um plano de ação para lidar. Você também tem o planejamento que envolve aspectos culturais, né? O que é o aspecto cultural? Está diretamente relacionado às crenças, os valores, né? O clima de uma região para outra. O Brasil, nós temos uma grande extensão territorial e se você olhar para os valores, as crenças, a cultura de uma região para outra, já muda de forma drástica, né? Imagina, por exemplo, para um outro país. Tem até uma grande cervejaria brasileira que certa vez ela foi tentar também entrar no mercado argentino, né? Que são pessoas que gostam de tomar bastante cerveja, né? São as pessoas que também estão sempre tomando muita cerveja, de fato, né? E o que ocorreu? Foi um grupo de pesquisadores ali no mercado argentino e fizeram uma avaliação, né? Houve uma aceitação por parte daquele mercado em relação ao gosto da cerveja brasileira. Então, o que ocorreu? Foram lá e criaram uma indústria em solo argentino e tentaram vender o seu produto, né? Passou um mês nada das vendas, 2 meses nada, 3 meses nada, e as vendas não aumentavam, estavam estagnadas e nada acontecia, né? E daí os caras foram estudar lá, pô, o que está acontecendo ali no mercado argentino? Por que a gente não consegue vender a cerveja, né? Então, basicamente, o fato da cerveja argentina ser de 1 litro e a brasileira de ser de 600 ml, fazia muitas vezes com que o argentino tomasse a decisão de comprar a própria cerveja nacional em razão de uma importada, porque a cerveja nacional
tinha os padrões em termos de quantidade condizente ali com o que eles estavam habituados a consumir. Então, a partir do momento que esses pesquisadores ali identificaram esse problema, eles já criaram ali um plano de ação acerca do que fazer para que as vendas aumentassem, né? Eles adequaram o vasilhame e, obviamente, as vendas deslancharam, né? Também precisamos observar o mercado internacional, como que ele funciona, né? Acontece muitas vezes de um produto funcionar muito bem aqui e não funcionar lá, funcionar lá e não funcionar aqui. Aqui ser uma ameaça, lá ser uma oportunidade, né? Ou aqui ser uma oportunidade, lá ser uma ameaça. Tem um case bem famoso das Havaianas, né? E o que ocorreu, né? Na década de 90, ali, as Havaianas decidiram também expandir o seu mercado para o mercado internacional. Aqui no Brasil já estava muito forte, né? E eles queriam alavancar as vendas e foram buscar ali uma oportunidade no mercado externo. E o que de fato ocorreu? Né? Ocorreu que, chegando lá, né, observaram que era muito frio ali na Europa, né, na região em que eles estavam tentando entrar com esse produto, e observaram que o produto não iria ter sucesso, né? Então foi um fracasso total em um primeiro momento. Mas um segundo grupo de pesquisadores foram lá e analisaram, olha, mas tem todo um mercado muito grande de pessoas que não utilizam, então a gente tem um mercado muito grande para atender ali naquele local, naquela região, né? Então, o que eles fizeram? Criaram uma campanha publicitária, contrataram o Raí, né, que é um ídolo do PSG, Paris Saint-Germain, um clube da cidade de Paris, na França, e na semana de moda ali de Paris, contrataram então o Raí para fazer um desfile de Havaianas, né? E as pessoas, o que é aquilo, né? O Raí tá vestindo ali um chinelo, né? E as pessoas tiveram ali uma curiosidade, eu quero comprar, eu quero, e assim sucessivamente as vendas foram aumentando, né? Então existe bastante cases desse tipo que nos mostram que enquanto algumas pessoas vendem lenços, né, enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenços, né, e aproveitam aquela oportunidade. Já no ambiente interno das organizações, que é onde a empresa ela tem total controle ali sobre as suas atividades, daí você já tem ali alguns fatores que influenciam diretamente. A empresa tem certo controle sobre essas atividades, como por exemplo os clientes, né? Se o cliente não está satisfeito com o seu atendimento, você pode entender ali o que está dando de errado e implementar ali uma ação para resolver o problema do cliente. Então, são fatores que devem ser analisados. Você tem os competidores, que são os concorrentes, né? Quem são os concorrentes? São aquelas empresas que competem com vocês no mesmo mercado, com produtos substitutos, produtos similares, né? Então, esses concorrentes, eles impactam diretamente na sua empresa, mas você tem controle, você precisa entender ali o que está levando um concorrente a se destacar em relação à sua empresa e traçar um plano para lidar com essa situação. Você tem os fornecedores, que são aquelas empresas que entregam matéria-prima, insumos, né, para que a sua empresa possa funcionar. Você tem as agências reguladoras que certificam a sua empresa, né? Por exemplo, quando você vai solicitar um alvará de abertura, você precisa de algumas licenças específicas, dentre elas do bombeiro, né, que vai lá, faz vistoria, né, e vê se não tem nenhum risco iminente ali para os funcionários, clientes, pessoas que frequentam o local, e também para os parceiros estratégicos, investidores ali, para que você consiga otimizar o ambiente da organização, certo? E para lidar então com esse propósito, né, que envolve a organização, o seu objetivo, o ambiente interno, o ambiente externo que ela está inserida, um administrador ele vai trabalhar com pelo menos 4 funções da administração. 4 vertentes, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, por que o professor está falando diferente, né? Porque ao longo do tempo essas funções foram
mudando de nome conforme os autores foram publicando novos editoriais na gestão. Mas basicamente é planejar, organizar, executar e controlar é a mesma coisa. Então, quais são essas funções da administração? Quando a gente fala em planejar, é o que deve ser feito. O que deve ser feito para a empresa cumprir com o seu objetivo, para lidar com o ambiente externo, para lidar com o ambiente interno. Né? Tem aquela velha máxima ou aquele ditado popular que diz o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E não é assim. Um dos principais comportamentos que norteiam os administradores brasileiros é o negligenciamento. O que é negligenciar? É quando você toma decisões com base na sua intuição, naquilo que você acha certo, mas vamos lá, você precisa levantar informações, você precisa entender aquele mercado, você precisa ter conhecimento conceitual, técnico, para que você possa tomar uma decisão que de fato represente a realidade, não é seguir a intuição. A intuição muitas vezes ela é importante, mas a intuição não vai ajudar você a saber o que de fato tem que fazer para dar certo. Também precisa criar um sistema de organização. O que é organizar? Dentro de uma empresa, nós temos diversos recursos: tempo, dinheiro, conhecimento, pessoas. E como que você organiza esse conjunto de recursos para que a sua empresa possa trabalhar de forma perfeita? Perfeita no sentido de satisfazer as necessidades aí do seu público, que envolve a execução. Como que cada atividade dentro da empresa deve ser executada, né? Olha lá o contador que trabalha dentro do escritório de contabilidade, que trabalha com a função tributária, né? O que ele deve fazer? Eu tenho uma pessoa que trabalha com escrituração. Eu tenho pessoas que trabalham só com registro, né? Então, qual é a atividade que deve ser executada por cada uma dessas pessoas ou desses profissionais? E você tem a função de controle, porque é tão importante quanto definir o que deve ser feito, organizar todas essas atividades, executá-las no ambiente profissional, é realizar uma avaliação. Essa avaliação vai dizer se está dando certo, se está surtindo um efeito positivo, o que está dando errado. Tendo essas informações, você precisa fazer uma análise, um diagnóstico para entender o que deve ser feito para que você possa, então, melhorar ali as atividades da empresa, né? Na prática, olha, veja só, basicamente, né, traduzindo esses conceitos, só para vocês terem uma ideia. Para as cervejarias brasileiras, a chegada do verão abre o período com o maior número de vendas do ano, que se encerra no carnaval. Para conseguir dar conta do maior volume de vendas, as empresas investem no planejamento, ou seja, o que deve ser feito para que ela consiga exercer as suas atividades. Algumas empresas, como a Ambev, né, são uma das maiores do mundo, né, se não a maior, responsável pelas marcas como Skol, Brahma, todos os apostos de vendas, né, iniciam o planejamento na metade do ano anterior. Então, sempre que tem o verão logo à frente, elas fazem uma previsão daquilo que será necessário para atender todo o seu público-alvo no próximo ano. Para que todos os postos de venda sejam atendidos durante a época de maior venda, sem qualquer intercorrência, a empresa traça um plano chamado Plano Verão. É quando a empresa decide quantos caminhões comprar, números de armazém, compras, entre outros. Então, vejam bem, ela se antecipa, né, a fatores que vão influenciá-las no futuro e já cria um plano de ação para que ela possa se preparar. Basicamente, está trazendo inclusive esse conceito para os escritórios de contabilidade. Qual que é o período que faz com que os escritórios tenham uma alta na demanda de serviços a serem prestados? Na entrega do imposto de renda. Então, você precisa ter uma estrutura ali preparada para que esses profissionais atendam todos os seus clientes. E basicamente, uma organização ela vai trabalhar com dois conceitos diferentes, conceitos esses que são basicamente importantes ali para o seu funcionamento, que é o conceito de eficiência e eficácia. Então, é importante você entender
para que você não confunda. Quando a gente fala em eficiência, a gente está dando ênfase nos meios, ou seja, o que a empresa precisa fazer de forma bem feita para atender o seu propósito, o seu objetivo. E a eficácia, ela dá ênfase nos resultados, né? O que eu devo fazer para que eu consiga alcançar os meus resultados, né? O meu objetivo. Então, a eficiência é o que eu devo fazer. A eficácia é o que eu devo fazer para alcançar o resultado final. Por exemplo, traduzindo isso num conceito, a eficiência é operar de modo que os recursos sejam mais adequadamente utilizados. Então, como se trata de uma atividade meio, você pode pensar ali em tudo o que deve ser feito de forma sistêmica, em sinergia, de forma em conjunto, para que a sua organização consiga alcançar o propósito. E veja bem, a eficácia significa fazer as coisas certas do modo certo no tempo certo, ou seja, de forma com que as atividades possibilitem o alcance do seu propósito, né? Então, qual é o propósito de uma empresa que vende celulares, né? Criar ali a satisfação do seu público-alvo através da venda de um aparelho, de um smartphone, né? Que venha a atender ali as necessidades do seu público-alvo. Qual que é o objetivo ou o propósito de um escritório de contabilidade? Basicamente, é atender às expectativas do seu público-alvo, ajudando nas decisões gerenciais, realizando os registros, né? E todo aquele conjunto de funções que são necessárias para que um escritório possa funcionar. Basicamente, então, a eficiência é o que deve ser feito, a eficácia é o resultado a ser alcançado, que é a ênfase nos fins, certo? Pois bem, em uma organização, ela precisa ter uma hierarquia, né? Uma organização das suas funções que envolve até uma subordinação, quem obedece a quem toma decisão sobre quem, para que você tenha uma organização, né? Sobre as atividades a serem desempenhadas. E para isso nós contamos com os diferentes níveis na administração. Nós temos o nível estratégico, que é o mais alto escalão de uma organização. É os manda-chuva, né? São os donos, proprietários, acionistas, são aquelas pessoas que acabam tomando decisões a longo prazo. São as pessoas que ditam os caminhos e os rumos da empresa, né? Então, são quem de fato acaba direcionando as ordens da empresa. No plano tático, né, que é o plano intermediário, você tem ali o nível de gerência, supervisão, que são aquelas pessoas que têm uma responsabilidade em receber as ordens da alta administração e também delegar as tarefas para o âmbito operacional, que é um âmbito um pouco mais abaixo, no qual as pessoas executam as atividades a curto prazo. No âmbito operacional, são aquelas pessoas chamadas chão de fábrica, né? No dito popular. Por quê? Elas são aquelas pessoas que executam as atividades do dia a dia da empresa, né? E essas pessoas se reportam ao nível tático, que estão inclusos os gerentes, supervisores, que esses gerentes e esses supervisores também estão subordinados ao mais alto escalão da empresa, né? Que é os donos, proprietários, acionistas. Então, nós temos 3 níveis da empresa: estratégico, mais alto escalão; intermediário, que é o nível tático, onde estão os gerentes, supervisores; e o nível mais baixo, não menos importante, o nível operacional, que são aquelas pessoas que acabam executando as atividades dentro da empresa, certo? Quando a gente fala em gestor, administrador, né, esse tipo de profissional, nós temos que entender ali que esse profissional, de fato, ele precisa desenvolver o que nós chamamos na administração, para você decorar, né, esse conteúdo, nós chamamos de CHA, né? Por que CHA? C-H-A. Uma série de competências, habilidades e atitudes para liderar e gerenciar uma organização. Mas quais são essas competências, né? Como que elas devem ser desenvolvidas? Pois bem, temos primeiramente a competência
técnica, né? O que é a competência técnica? É aquela habilidade que o sujeito, que o profissional, aquela pessoa tem que ter para desempenhar aquela função. Por exemplo, um professor que vai trabalhar na disciplina de administração, ele tem que ter pleno conhecimento sobre gestão. A pessoa que vai trabalhar num escritório de contabilidade com escrituração contábil, ela tem que ter esse tipo de formação, de conhecimento, de habilidade técnica. A pessoa que vai trabalhar com impostos, a mesma coisa, né? Então, você precisa ter todo um conhecimento técnico para que você não venha cometer aquele erro que é tomar uma decisão com base na sua intuição, ou não tomar nenhum tipo de decisão, que é pior ainda, né? Porque o gestor ele precisa ter iniciativa, engajamento, responsabilidade, né? E isso perpassa muito pelo que ele é capaz de fazer de acordo com as suas experiências, né? A sua expertise, o seu conhecimento. E essa habilidade técnica se adquire em cursos específicos, né? Graduação, pós-graduação, experiência profissional, enfim, você desenvolve esta habilidade, né, para desempenhar aquela função. Um outro aspecto importante dentro das empresas é a habilidade humana, né? O que é a habilidade humana? A habilidade humana é esse aspecto que envolve o relacionamento com outras pessoas, né? Como se diz, quando a gente tem um ambiente dentro da empresa que as pessoas estão felizes, trabalhando contentes, né? Todo aquele fardo pesado de trabalho que você tem que carregar todos os dias se torna muito mais leve. E a consequência direta dentro de uma organização sobre esse tipo de relacionamento bom numa equipe de trabalho é um aumento no desempenho que envolve a produtividade. Pessoas felizes são muito mais produtivas, então elas trazem muito mais resultados para as empresas. Então, essa habilidade de se relacionar com as pessoas, ela é muito importante para um gestor. Tem que desenvolver a habilidade de comunicação, como vocês viram junto com o professor Luciano na disciplina anterior, né? Essa habilidade de entender, saber ouvir, tomar decisões, ter empatia, sensibilidade, né? Se colocar no lugar do outro, né? Obviamente pautado com aspectos que envolvem o profissionalismo, né? E esse profissionalismo ele é importante, porque uma das características das empresas brasileiras é que elas são empresas muito paternalistas, né? Então você tem um guarda-chuva ali, embaixo desse guarda-chuva você tem um monte de pessoas que você gosta. E na verdade, você não pode privilegiar essas pessoas só porque você tem uma afinidade com aquela pessoa. Dentro de uma empresa, você vai trabalhar ali muitas vezes com pessoas que você tem afinidades, né, ideológicas, futebolísticas, enfim, né, e outras que você não tem afinidade nenhuma, né, e você tem que agir com profissionalismo, né, e é uma das críticas que nós fazemos às empresas brasileiras, porque elas são muito familiares, né, então eu gosto mais daquela pessoa, eu vou privilegiar ela em detrimento da outra, e não é assim que deve funcionar, né, deve haver uma linha ali do profissionalismo e com base sim na meritocracia muitas vezes, né? Aí sim privilegiar as pessoas certas, né? Pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm responsabilidade com as suas tarefas, não porque você tem certa afinidade, né? Essas afinidades comprometem, né? Porque senão a pessoa não desempenha as suas atividades de forma adequada porque ela sabe que não vai acontecer nada com ela. E na verdade não, tem que haver um profissionalismo, uma cobrança. Dentro de uma empresa você tem um contrato de trabalho muito claro, né? De um lado você tem as expectativas do seu empregador, do outro você tem as expectativas do empregado. Então essas expectativas devem ser equilibradas, né? Porque no momento em que uma delas não seja satisfatória para um dos lados, se rompe o contrato, cada um segue o seu caminho. Então, o profissionalismo lhe ajuda a equilibrar esses aspectos. Temos aqui as habilidades conceituais. O que são as habilidades conceituais? Pois bem, o conceito ele vai predizer o comportamento das pessoas, o que deve ser feito.
né? Então existe um conceito, uma teoria que explica como que deve ser o relacionamento com as pessoas. Existe um conceito que diz como que deve ser desempenhada aquelas atividades que você faz lá no seu trabalho. Então tudo isso ajuda a entender o porquê, como, quando e onde deve ser feita aquelas atividades. Por quê, né? Então o conceito vai trazer toda o aparato teórico importante ali para a empresa, para o empreendimento, para a organização. Correto? Seguimos aqui então. Além disso, né, os gestores ali, os administradores, né, eles precisam desenvolver algumas competências, habilidades e papéis de administrador, né, ou de gestor, né, trazendo para uma linguagem muito mais contemporânea, né? Hoje a gente fala muito de gestor. Então nós temos pelo menos aqui 3 papéis, né? O papel de decisão, interpessoal e de informação. Os papéis de decisão envolvem o que? A competência do empreendedor. O que é um papel de decisão que envolve o empreendedor? Essa iniciativa que se deve ter em razão do empreendimento, que envolve diretamente a inovação, a perseverança, fazer as coisas certas, sair da zona de conforto, enfim. Você também tem a figura do controlador de distúrbios, né? Aquela pessoa que consegue resolver conflitos dentro da empresa, né? Conflitos de interesse, conflitos de pessoas, de atividades, né? São problemas que acabam surgindo dentro das empresas e essa pessoa tem que ter conhecimento, expertise, experiência para lidar com aquela situação e conseguir ali ter uma ação, uma atividade que venha resolver aquele problema de uma vez por todas. Você tem o administrador de recursos, né? Essa pessoa é um profundo conhecedor dos recursos à disposição da empresa, então ele sabe quando, onde e como deve ser utilizado, né? De que maneira você deve utilizar aquele recurso. E também do negociador, que é aquela pessoa que ouve, entende, negocia, né? Então, todos os dias dentro das empresas estão ocorrendo inúmeras negociações, né? Negociações são acordos, né, que as pessoas fazem umas com as outras, discussões sobre suas tarefas, sobre iniciativas, sobre ações necessárias para a empresa. Você também tem ali o figura de proa, né? O que é o figura de proa? É aquela pessoa que é uma representação, né? Aquela pessoa que você busca, né, o conhecimento dela para tomar uma decisão, porque ela é uma referência. Então nós chamamos ela de figura de proa. Temos a figura do líder, né? Que é nada mais é do que você não ter aquela liderança autocrática. Eu mando e você recebe ordens, né? Hoje o líder, ele pega na mão, caminha junto, participa das decisões, ele motiva, ele incentiva, ele divide as responsabilidades, ele engaja a equipe. Então ele é uma pessoa que transita muito bem entre todos os grupos de trabalho, né? E entendendo os seus anseios, propondo soluções, trazendo essas pessoas umas para perto das outras, né? Resolvendo conflitos. Então o líder tem essa iniciativa e tem que tomar a frente muitas vezes das situações que envolvem as organizações. E você tem a figura de ligação, né? Olha, você precisa se comunicar com o mais alto escalão da empresa. Você não pode sair da sua mesa e conversar diretamente com o gestor. Para isso você tem a figura do administrador, que serve uma hierarquia, como nós estudamos lá. Nós temos um nível operacional, tático e estratégico. Em cada uma dessas áreas você tem pessoas especializadas, né? Então você tem uma hierarquia de comando, né? Então você tem que se reportar a quem, se reporta a quem, para que a informação chegue. Então essa figura de ligação ela é importante para que as informações transitem dentro das empresas. Nós temos também aqui o papel de informação, né? O último, que envolve de monitor, é aquela pessoa que está monitorando tudo que acontece dentro da empresa para verificar se tudo está ocorrendo conforme tem que de fato acontecer. Você tem o disseminador, é aquela pessoa que leva as informações,
leva as decisões, para que a equipe tenha iniciativa, exerça as atividades, né, compartilhe responsabilidades. E é aquela figura também que é o porta-voz da equipe de trabalho, né? Normalmente dentro ali da empresa você tem o quê? Aquela pessoa que vai é, estar ali à frente daquela equipe de trabalho sempre que um problema acontecer, né? Então ele acaba atuando como um porta-voz, né? Uma pessoa que quando acontece algum tipo de problema, quando precisa levar alguma informação, precisa estar à frente de um grupo de trabalho, é aquela pessoa que toma a frente, né? Que delega as tarefas, né? Ajuda na tomada de decisão. Então nós temos aqui uma série de competências, habilidades e atitudes para que essas competências sejam desenvolvidas no perfil do administrador, né? O administrador tem que ser uma pessoa que tenha facilidade para transitar ali entre um grupo ou outro. E já caminhando aqui para os nossos minutos finais na aula de hoje, né? Uma aula diferente, né, para você que está chegando agora, mas não menos importante, tá? Então, vamos lá. Foi enviado para vocês, através da lei dos professores mediadores, o desafio da disciplina, né? O que é o desafio da disciplina? É um case, né, que nós disponibilizamos lá na sala do café, chamado pitch de negócios, né? O que envolve esse pitch de negócios? Pitch de negócios, você tem um case lá de um problema que ocorreu numa organização em específico. Então, você vai ler aquele case e você vai propor ali uma solução para aquele problema se você estivesse na figura do administrador ou do gestor. Então, pegue um celular, assim como o meu, 3 a 5 minutos no máximo, tá? Não mais do que isso, e grave um vídeo dizendo quais ações você tomaria, né? Ah, professor, ó, pega aqui, ó, vou gravar aqui, eu faria isso, porque disso, isso, aquilo, né? Os alunos que tiverem os melhores argumentos, né, que gravarem esse pitch e subir no link do YouTube e enviar através da sala do café, os melhores vídeos serão passados então na nossa quarta e última aula da disciplina, né? E nós iremos também fazer ali uma votação, né, online, né? Então, os melhores ali, com as melhores decisões, estarão participando ali de uma votação. E o melhor, né, o ganhador ou a ganhadora do pitch de negócios, vai ganhar um prêmio surpresa que eu vou divulgar na nossa quarta e última aula. Tá? Então, pessoal, participem, tá? É importante essas atividades extra, né, da disciplina para que você possa fazer um algo a mais, né? Você vai ter que pesquisar ali o que você faria, né? E com base naquilo você estará participando de uma atividade da disciplina. Então, grave no seu celular. Se você tem uma conta de Gmail, acessa lá o youtube.com.br, faça o login, suba o link, manda esse link para os professores mediadores através da sala do café. Vamos selecionar todos esses vídeos e ao longo da quarta e última aula eu vou transmitir alguns e nós iremos fazer uma votação para definir ali quem foi o ganhador ou ganhadora. Então, vamos lá, tá, pessoal? Participa, olha. Essa aula, só para vocês terem uma ideia, eu estou gravando com o celular, então não é difícil, né? Então você grava ali, sobe no link do YouTube e envia o link ali para o seu professor mediador. Certo? Quais foram as habilidades que nós desenvolvemos ao longo da aula de hoje? Nós aprendemos um pouco do papel que envolve interpessoal, papel de informação, papel de decisão, papel de liderança e também entendemos o que é planejamento, qual é a importância da administração para as organizações. Então foram algumas das competências desenvolvidas na aula de hoje para que você, enquanto gestor, possa então desenvolver ali então as suas habilidades, certo? Na próxima aula nós iremos trabalhar ali as principais escolas da administração, né, que nortearam os estudos organizacionais. Então, as escolas da administração, elas predizem os comportamentos
das empresas, né? Como se diz, por trás de uma boa prática sempre tem um conceito amparando as decisões. Certo? Encerramos aqui, né? Não tivemos espaço para perguntas, acabou mesmo. Então vamos começar a nossa live. Foi enviado para o sua mensagem, sua mensagem para o seu canal de mensagens ali, Fale com o Mediador, um link, né? Acesse esse link que em instantes eu vou abrir uma live ao vivo para que eu possa responder as dúvidas que surgiram durante a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula diferente, o professor preparou aqui de forma improvisada, né? Considerando os recursos que eu tenho aqui à minha disposição, mas fiz com muito carinho. Encerramos aqui então. Meu muito obrigado e nos vemos aí então na live. Até lá. Tchau.